Graças ao Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar, que sejam bênçãos nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma a oração, Pai, em nome do Senhor. Fala com a sua igreja, Pai, usa, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, traga a palavra das nossas corações, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos misericórdia, Senhor, que nós, Senhor, merecemos, mas pela tua graça, pela misericórdia. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Desde já te agradecemos, ó Pai, por este momento, por este culto, por o Senhor, que o Senhor se quer nos ajudar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu Senhor, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 17. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 17. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam, dizendo: Jesus, Mestre, compadeça-te de nós. E ao vê-lo disse Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, no meio do caminho foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com seu rosto em terra aos pés de Jesus. E agradecendo-lhe a este era samaritano. E então Jesus lhe perguntou: Não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os irmãos podeis assentar. Eu quero vos trazer o tema nesta noite sobre 2 gerações. Uma geração que era firme e uma geração que era ingrata. Nós iremos ler outros textos, depois voltaremos neste texto novamente, mas iremos falar sobre 2 gerações. As gerações que eram firmes e as gerações que eram ingratas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Aqui diz sobre firme na obra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. E foi firme, ou foi visto por Cefas e depois pelos 12. Foi visto pelos discípulos, foi visto pelos os profetas, foi visto por Cefas, porque ele estava firme na obra. Estes homens viram Jesus porque estavam firmes na obra. Para que você veja Jesus, você precisa estar firme na obra de Deus. Para que você veja Jesus, você precisa estar firme na obra de Deus. Versículo 6 diz que depois de ter visto uma vez,
por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda numa maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Depois foi visto também por Tiago, depois também foi visto pelos apóstolos, e depois também por derradeiro, ele apareceu a mim, Paulo, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Estes homens viram Jesus, porque estavam firmes na obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos estar firmes na fé. 1 Coríntios 16, 31 diz assim, ou 1 Coríntios 16, 13: estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé, e sejam homens de coragem, e sejam fortes. Firme na obra, firme na fé, firme na caminhada em Cristo. Gálatas 5:1: estais, pois, firme na liberdade com Cristo, no qual vos libertou, e tornai-vos a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Andais firme na liberdade com Cristo, ao qual vos libertou. Firmes na caminhada com Cristo. Nós estamos nessa noite falando de dois grupos. O primeiro, ou duas gerações. A primeira geração, firmes, e a segunda geração dos ingratos. Diz a palavra do Senhor: por estáis firme, José não negociou a sua vida espiritual. Por José estar firme e ser leal a Deus, José também era leal ao seu chefe. José também era leal à sua fé. José não era ingrato, José era fiel. Louvado seja o nome santo do Senhor. E em 1 Samuel 17, 58 nos mostra acerca da fidelidade de José. Por estar firme, Daniel não podia orar, mas Daniel continuamente orava ao Senhor, e ele não quis se contaminar com as coisas que lhe estavam sendo propostas. E a Bíblia diz em Ezequiel, louvado seja o nome santo do Senhor, capítulo 14, versículo 14: ainda que estivesse no meio deles estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor dos Exércitos. Ezequiel era justo, Daniel era justo, Jó era justo, e esses três homens, pela sua justiça, poderiam salvar apenas a sua própria vida. Nós estamos falando de ficar firmes. Estes homens eram firmes, eram justos. Ezequiel 28, versículo 1 diz que Ezequiel era um homem usado por Deus. E a palavra de Deus em Ezequiel 28, 1 diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo. A palavra do Senhor veio a Ezequiel. Veio a Ezequiel porque Ezequiel era também um homem de Deus. Era um homem justo, era um homem usado por Deus. Se você continuar firme, permanecer firme, você também será usado por Deus para a glória do teu santo nome. Permaneça firme na obra, permaneça firme na fé, permaneça firme na sua vida cristã, e permaneça firme também contra as ciladas do diabo. Efésios 6,13 diz assim: portanto, vistam todas as armaduras de Deus, para que possam ficar firmes. Louvado seja o nome santo do Senhor, resistindo o inimigo no tempo do mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Firmes contra a cilada do diabo. Firmes. Ezequiel era usado por Deus. Daniel era fiel e honesto. Nos diz a palavra do Senhor no livro de Daniel. Por ele ser firme, Daniel capítulo 6,
versículo 4, fala que então os presidentes e satrapas procuravam uma ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas eles não podiam achar nada, nem culpa alguma, porque Daniel, ele era fiel, e nele não se achava erro e nem culpa. Em Daniel não se achava erro nem culpa. Daniel, a Bíblia relata que ele era fiel, ele era honesto, porque ele estava firme, ele permanecia neste grupo dos firmes, firme na fé, firme na sua vida, na caminhada cristã, firme na obra, firme contra as ciladas do inimigo, firme. Este homem chamado Daniel era firme, e a Bíblia diz também no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3, então mesmo Daniel, por estar firme, se distinguiu dentre todos eles, dentre os presidentes, dentre os satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel se destacava aonde ele era posicionado, porque ele estava firme. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu digo para você nessa noite, permaneça firme, firme diante do Senhor, firme na sua obra, firme com a sua fé, firme na sua caminhada, firme contra as ciladas do inimigo. Seja justo, e sendo justo será usado. Sendo usado, a Bíblia nos mostra que você é fiel e é honesto, e sendo honesto e fiel, a Bíblia diz que você vai se destacar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não existe nada neste mundo que possa aumentar a sua firmeza na fé, a não ser duas coisas. Primeiro é as Escrituras Sagradas. Segundo é a oração. Você, eu, nós precisamos orar ao Senhor constantemente para permanecermos firmes. Eu, você, nós precisamos nos alimentar sempre da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo momentos que a palavra do Senhor e as orações estão sendo trocadas. Eu gosto de passear, e eu acho que é necessário que todos que tiverem oportunidade que também passeiem. Eu acho que todos precisam de uma válvula de escape, de um momento para se descarregar. Tem gente que gosta de ir para a roça, tem gente que gosta de ir para a praia, tem gente que gosta de ir para a fazenda, tem gente que gosta de ir para o sítio. Todos precisam de um momento de tranquilidade, de reflexão, de um momento só com a família, um momento em particular com Deus. Todos precisam de estar separando para ter um contato maior entre um e outro. Mas não existe nada que possa estar acima da palavra e da oração na sua vida, para que você permaneça firme. Não tem problema você tirar um dia de descanso, 2 dias de descanso, 1 mês de descanso, tirar férias, passear, não tem problema. Mas nada pode superar a palavra do Senhor no seu coração e na sua alma. Nada pode separar o momento que você precisa ter em orar e buscar ao Senhor para ter o elevo espiritual. Firmes, 2 gerações. Uma firme, Daniel era firme, Jó era firme, estes homens de Deus eram firmes, Cefas era firme, apóstolo Paulo era firme, Tiago era firme, todos os apóstolos eram firmes, firmes na obra. Por isso viram a Deus, ouviram a sua voz, firme na fé, firme na caminhada cristã, firme contra as ciladas do inimigo. Eu quero que você saia nessa noite daqui com todos
coração. José era firme, não negociou sua vida espiritual. Todos estes homens, Daniel era firme. Todos estes homens venceram porque estavam firmes com Deus. Mas nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos vivendo momentos de gerações difíceis. Nós estamos vivendo momentos enquanto nós ligamos no YouTube para assistirmos alguma coisa, nós vemos lá de tudo. Nós vemos pessoas conversando fino, com barba grande, com sapato alto nos púlpitos da igreja, chamando os irmãos e falando até bonito, convencendo multidões com esta igreja inclusiva, que aceita as pessoas de qualquer maneira, e de qualquer jeito, e de qualquer circunstância. Você vê estes homens com sapato alto, indo para lá, indo para cá, falando fino, nas redes sociais, e milhões de pessoas assistindo este homem, e se rendendo a esta igreja. A igreja está sendo lotada por pessoas que estão sendo convencidas por esta realidade. Esta geração não está firme na rocha, está firme em todas as outras coisas, mas não está firme na rocha. Você vê nos dias atuais gerações brigando por causa de igreja, gerações brigando por causa de diversas coisas, gerações de todas as maneiras e jeitos. Os irmãos podem ver no YouTube, e eu sei que os irmãos já têm visto diversas coisas. É ali que está todas as coisas tentando escandalizar a obra de Deus, a verdadeira obra de Deus, o verdadeiro trigo nessa terra. Estão tentando de todas as formas enfraquecer o seio evangélico, mas o inimigo pode tentar de tudo. Ele não tem condições de prevalecer contra a igreja, ele não tem condições de prevalecer contra aqueles que estão firmes diante da sua presença. E eu pergunto para você nesta noite: como você está? Firme? Firme como estes homens ao qual nós vemos esta noite? Você está firme diante de Deus? Você está firme diante da sua obra? Como está a sua fé? Você está firme na fé? Você está firme diante das ciladas do inimigo? Como está você nessa geração? Ou qual geração você representa nos dias atuais? Qual é a geração que você representa nos dias atuais? Daniel, por estar firme, a Bíblia diz em Daniel 6,3, Daniel capítulo 6, versículo 3: então Daniel se destacou. Daniel 6,28, Daniel, por estar firme, Daniel prosperou no reinado de Dário e também no reinado de Ciro, o persa. Por estar firme, Daniel prosperou. Se você continuar firme, assim como Daniel era firme em todos estes propósitos, Deus também, Ele pode fazer você prosperar, não só na sua vida material, mas prosperar também na sua vida espiritual diante do Senhor, prosperar na sua vida familiar, prosperar no seu trabalho. Deus pode te fazer prosperar, se assim você ficar firme diante da sua presença. Nós lemos em Lucas 17:11, a partir do versículo 11 até os 19. E no versículo 11 a Bíblia diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém, e Jesus passou pela divisa entre Samaria e entre a Galileia. E ali naquele lugar estava uma mulher samaritana, em quem tinha
tinha uma vida imoral diante dos olhos do Senhor. Ela tinha uma vida irregular, diz a palavra do Senhor, registrada no livro de João, capítulo 4, versículo 7, nos diz esta palavra do Senhor, que essa mulher, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me água de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu deste ou pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceste o dom de Deus, e quem o que pede daria-me água para beber, tu lhe pedirias também água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, não tenho como que atirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço no qual nós mesmos bebemos dele? É bem assim seus filhos e também seus gatos. E afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que porém beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. E esta mulher, ela viu que Jesus era um profeta. Ela viu que Jesus, ele era conhecedor da sua vida. Ela viu que Jesus, ele sabia de todas as coisas. E esta mulher, ela foi uma das primeiras discípulas de Jesus, uma das primeiras que se rendeu a Jesus, uma das primeiras que se entregou a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas esta mulher, ela fez uma pergunta: aonde é o lugar certo de adorar ao Senhor? É no monte ou é no templo? Eu devo ir para o monte, como os meus antepassados vão? Eu devo ir ao templo? E Jesus disse, porque nós estamos falando de duas espécies de pessoas, das gerações ou duas gerações, das pessoas que são firmes e das pessoas que são ingratas. As pessoas que são firmes têm várias características, as pessoas que são ingratas também têm as suas características. Mas Jesus respondeu para ela: nós estamos, ou eu estou aqui, ou vai chegar o tempo, e esse tempo é já, que os verdadeiros, eu estou à procura dos verdadeiros, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores, aqueles que verdadeiramente se prostram e adoram ao Senhor. O Senhor nesta noite está à procura dos verdadeiros adoradores. Nós lemos um texto sobre 10 leprosos. Nós lemos um texto sobre 10 homens com defeitos, com manchas, com falta de sensibilidades, porque eles eram leprosos. E estes homens, sendo leprosos, 9 deles recebeu, juntamente com aquele outro, a sua bênção, mas somente um veio adorar e prostrar. E Jesus está dizendo aqui nessa noite: o tempo é já, a hora é agora dos verdadeiros adoradores. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Você é um verdadeiro adorador? Você é um verdadeiro adorador? Dê glória a Deus nessa noite. Exalte ao seu nome. Deixa ele ouvir a tua voz. Verdadeiros adoradores. João 4:23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Essa mulher samaritana foi a primeira discípula.
E Jesus, ele foi, como diz a palavra, ele passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Jesus foi ao encontro desta mulher. Jesus foi ao encontro desta mulher. E ao chegar a esta mulher, ele trouxe para ela uma palavra para o seu coração, uma palavra real para a sua vida. Ele não trouxe um consolo para ela, ele trouxe uma palavra forte, talvez para ela contraditória, mas era uma palavra que ela precisava ouvir naquele dia. E Deus te trouxe aqui nesta noite, e talvez você está ouvindo esta palavra, e está vendo, essa palavra é contraditória para mim, mas Deus nesta noite, Ele quer dizer para você através dessa palavra. Ele veio ao seu encontro através dessa palavra, para que você reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador, como aquela mulher também o reconheceu naquele dia. Nós lemos no versículo 12 do capítulo 17, que ao entrar no povoado, 10 leprosos se dirigiam a ele, e esses 10 leprosos ficaram à distância, devido à sua lepra. A Bíblia diz que estes homens, eles não podiam se aproximar, devido aos seus erros, os seus pecados, devido às suas falhas. Estes homens, eles tinham que manter uma distância mínima de pelo menos 400 metros daquele que não tinha doença. E estes homens, a longa distância, aproximada de 400 metros, um porte no outro tem aproximado 50 metros. Olha quanto é 400 metros de distância. Eles não poderiam ficar perto de alguma pessoa. E estes homens que se dirigiam a Jesus ficaram distantes. E em Levítico capítulo 13 nos fala sobre estas leis que determinavam para que estes homens eles ficassem cumprindo certas regras. E estes homens, eles não poderiam aproximar-se de alguém. Uma dessas regras era isso. São muitas regras. A partir de Levítico 13, versículo 46 ou 43 ao 46, nos diz a palavra do Senhor que, havendo pois o sacerdote examinando-se e via que tivesse inchação da praga na sua calva, anticalva, se tivesse branca ou que tivesse vermelha, como parece a lepra na pele, e o leproso, aquele homem, estava imundo, e o sacerdote declarava ele imundo, e a sua praga estava na sua cabeça. As vestes do leproso, em quem estava a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o seu rosto ou o seu bigode, e clamará: imundo, imundo. Esses homens, quando saíam na rua, eles tinham que clamar, dizendo: eu sou imundo, imundo. E será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. E imundo habitará só na sua habitação e será fora do arraial. E assim vai dizendo todas as características e obediências que estes homens que tinham a lepra, eles tinham que cumprir. E nos diz que esses homens permaneciam à distância. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que dente estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vós que estava longe, pelo sangue de Cristo já está perto. Pelo sangue de Cristo, eu e você
não podíamos aproximar, estávamos distantes, mas pelo sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, Ele nos fez aproximar de Jesus. O sangue de Cristo, Ele te faz aproximar de Jesus. O sangue de Cristo, Ele te faz aproximar de Jesus. E estes homens eram analisados pelo sacerdote, se eles tinham pecado ou não. E o pecado, ele nos distancia de Cristo. O pecado nos faz ficar distante de Cristo. Mas o sangue de Jesus, ele nos faz sermos restaurados e aproximarmos de Cristo. Quantos creem nisso nessa noite? Quantos acreditam nisso nessa noite? E a Bíblia diz que estes homens, eles gritaram em alta voz, eles clamaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, Mestre, 400 metros de distância, como daqui na casa da irmã Vanilda, como daqui na casa da irmã Vanilda, 400 metros de distância. E aqui eles gritavam em alta voz: Jesus, tem misericórdia de nós. E eles gritavam mais alto, clamavam mais alto, buscavam uma resposta de Jesus, buscavam uma solução em Jesus, gritavam mais alto, buscando em Jesus aquilo que eles necessitavam para a sua vida. E você não pode ser diferente. Nesta noite, se for necessário, grite. Se for necessário, clame mais alto. Se Jesus estiver distante de você, deixe o sangue dele te aproximar nessa noite. Grite a ele: Jesus, Mestre, tem misericórdia de mim. Quando estes homens dizem: tem misericórdia de mim, estes homens estão dizendo: Jesus, se ponha no meu lugar, veja como está a minha situação, se coloque na minha posição. E talvez nesta noite é preciso você dizer essas palavras também para Jesus neste lugar: Jesus, o Senhor sabe como eu vivo, o Senhor sabe a minha situação, o Senhor me conhece por dentro e por fora. E eu digo para você nessa noite: Jesus, escute o meu clamor, se ponha no meu lugar, se ponha no meu lugar. O Senhor sabe como é que é a minha casa, o Senhor sabe como é que é a minha família, o Senhor sabe como é que é no meu trabalho, o Senhor sabe como é que é na minha vida. Jesus, se ponha no meu lugar, se compadece-te de mim. Essas foram as palavras que estes homens disseram para Jesus: se compadeça de mim. O cego Bartimeu também clamou. O cego Bartimeu, da mesma forma, ele clamou. Eu já preguei sobre isso. Jesus o ouviu, parou e o atendeu. Jesus o ouviu, parou e o atendeu. Da mesma forma, aconteceu com esses 10 leprosos. Eles clamaram, Jesus ouviu, porque Jesus estava passando, caminhando, andando. Jesus viu o grito daqueles homens, o clamor daqueles homens, a petição daqueles homens. Jesus nessa noite se encontra aqui neste lugar, e Ele também está com os ouvidos atentos ao seu clamor, à sua necessidade, à sua petição. Jesus está neste lugar atento às suas necessidades. Ele está neste lugar, assim como Ele foi ao encontro daquela mulher. Ele está vindo ao seu encontro nessa noite para ouvir as suas necessidades. Louvado seja o nome santo do Senhor. E estes homens, assim como o cego Bartimeu clamou, estes homens também clamaram. E Jesus também ouviu, parou e os atendeu. Ouviu, parou e os atendeu. Está em Marcos 10, 49 ao versículo 50. Clamar, suplicar,
pedir significa manter com intensidade até você ser atendido. O cego Bartimeu, ele manteve com intensidade, mesmo que o povo chegava e dizia para ele: não incomode o mestre, não incomode o mestre. Mas ele, a Bíblia diz, que cada vez gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cada vez com mais intensidade, cada vez com mais força, cada vez com mais vontade, ele gritava a Jesus. Ele não reclamava, ele clamava a Deus. Nós estamos vivendo momentos que as pessoas só estão reclamando da vida, reclamando da obra, reclamando da fé, das características daqueles que estão firmes, reclamando da caminhada cristã, reclamando de todas as coisas. Mas nós temos que viver uma geração que clama em vez de reclama. Comece nessa noite, em vez de reclamar, clamar a Deus, e Ele vai te ouvir cada vez mais alto. Clame a Deus com intensidade, com força, com vontade, com desejo. Eu sei que você nessa noite tem um problema. Se eu sei, Jesus também sabe, e Ele está aqui neste lugar. Se eu sei, mais ainda Ele que sonda os nossos corações, e Ele está sondando o seu coração nessa noite. Ele está sondando a sua mente nessa noite. Ele está sondando a sua alma nessa noite. É algo que eu não posso fazer, mas Ele pode, e Ele está aqui neste lugar nessa noite, sondando as suas necessidades. E eu tenho certeza que Ele vai te garantir a vitória. A Bíblia diz no livro de Jeremias 33:3: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que você ainda não viu, que você ainda não conhece. Clama-me, Jeremias 33:3. Deus quer ouvir a sua voz nessa noite. Deus quer ouvir a sua necessidade mais uma vez nessa noite. Deus quer ouvir qual é a sua necessidade neste ano de 2025. Clama-me e responder-te-ei. Pare de reclamar e comece a clamar. Pare de reclamar e comece a clamar. Aquele que reclama, ele é ingrato. Aquele que reclama, ele é ingrato. Aquele que clama é porque ele está firme. Aquele que clama, eu repito, é porque está firme. Aquele que reclama, eu repito, é porque é ingrato. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que os 10 leprosos, eles viram Jesus, clamaram. E a Bíblia diz que eles prestaram uma adoração ao Senhor. Eles se prostraram aos seus pés. Eles se dobraram ao chão. Eles se curvavam. Eles se ajoelharam. É desta forma que nós recebemos o milagre. Muitas vezes nós somos muito superficialmente, oramos somente por cima das coisas. Mas Deus nessa noite, Ele quer que você ore com força e com vontade, e que você clame a Ele nessa noite, assim como esses homens clamaram. Dobre os seus joelhos, dobre a sua vida diante do Senhor. Dobre, talvez você confia muito na sua capacidade, na sua intelectualidade, no seu dinheiro, na sua força. Mas Deus nessa noite, Ele quer que você se dobre diante dEle nessa noite, e demonstre a sua humildade, e demonstre que você é dependente dEle. Estes homens com
existe nada, circunstância alguma nesta terra que pode resolver a nossa situação. Quem pode resolver é o Senhor. Por isso nós estamos prostrados, por isso nós estamos ajoelhados, por isso nós clamamos em alta voz, por isso nós gritamos. É porque nós precisamos nos posicionar diante do Senhor, porque nós sabemos que é somente o Senhor que pode solucionar os nossos problemas. Somente o Senhor. Somente o Senhor. Mais ninguém. E ali quando eles disseram: Senhor, se coloque no meu lugar, tem misericórdia de mim. Estes homens estavam dizendo para Jesus: Senhor, não olhe para a minha aparência. Eu estou defeituoso. Eu estou sem meu nariz. Eu estou sem minha orelha. Eu estou sem meus olhos. Eu não consigo mais ver nada. Eu não consigo sentir mais nada. Eu não tenho sensibilidade alguma. O sacerdote, para ver se a pessoa ela tinha uma sensibilidade, eles olhavam a pele, se era branca, se estava vermelha, e ali eles colocavam algo quente em cima daquela pele para verificar, mas aquela pessoa não sentia nada, porque ela estava contaminada, ela estava doente. Talvez você nessa noite está da mesma forma, não está sentindo mais nada, não tem mais desejo, não tem mais vontade, não tem mais prazer, não tem mais satisfação de estar na casa do Senhor, não se sente mais firme diante da sua obra, não se sente que está servindo a Deus verdadeiramente. Talvez você não está sentindo mais nada, talvez você não chora mais, talvez você não ajoelha mais, você não chega mais cedo, você não sente mais nada, está aqui forçado, está aqui sem vontade, está aqui por obrigação, mas nesta noite Jesus está tocando, Jesus está tocando no seu aparelho quente. Se você sentir algo nessa noite, é porque você não tem nada, mas se você não está sentindo nada, não glorifica a Deus, não exalta mais a Deus, não engrandece mais a Deus, é porque você está contaminado, você está doente, você está doente, você precisa sentir alguma coisa quando você vem à casa do Senhor, você precisa sentir um arrepio, você precisa sentir o Espírito Santo de Deus tocando em você. Se você não chora mais, se preocupe. Se você não chora mais, se preocupe. Se você não sente mais nada, se preocupe. Você está contaminado. Mas o sangue de Jesus, ele está sendo derramado nas nossas vidas nessa noite, para que você sinta algo nessa noite da parte de Deus. E estes homens, eles se colocaram dizendo: Senhor, não olhe para a minha aparência, não olhe para o meu cheiro, eu estou fedendo, não olhe para a minha pele, não olhe para os caroços que estão no meu corpo, não olhe para as alterações estéticas que estão na minha vida. Olhe lá para dentro de mim, lá no profundo, lá no fundo da alma. O Senhor sabe que lá dentro eu ainda quero te servir, lá no fundo eu ainda quero te adorar, lá no fundo ainda eu quero, Senhor, ser um vaso nas tuas mãos. Lá no fundo, não olhe para a minha aparência, não olhe para a minha circunstância, olhe lá na minha alma, lá no meu íntimo, Senhor. Eu ainda quero glorificar o teu nome, eu ainda quero exaltar o teu nome. Era essa a vontade deste homem, ou deste homem que voltou ali. Aleluia, aleluia. Não olhe, Senhor, para o que meu corpo aparenta estar. Olhe para mim, dentro de mim, dentro de mim. Eu quero dizer para você nessa noite: se você manter a sua arrogância, se você manter a sua arrogância, a sua intrepidez, eu quero dizer para você
não será curado. Você não será sarado. Se você continuar sendo arrogante, se achando, você não vai ser curado. Se você continuar metido, se achando, você não vai ser curado. Mas se você se prostrar diante de Deus, se você dobrar os seus joelhos, se você se humilhar diante do Senhor, se você deitar aos seus pés, se você se colocar diante do Senhor nessa noite, se prostrando diante dos seus pés, sem arrogância, com humildade, eu tenho a certeza para você nessa noite, Jesus vai te curar, Jesus vai te levantar, Jesus vai te restaurar. Louvado seja o nome santo do Senhor. O milagre é para os humildes. O milagre é para os humildes. Seja humilde nesta noite e reconheça suas falhas. Seja humilde nesta noite e reconheça seus erros. Seja humilde nesta noite e reconheça a sua circunstância. Seja humilde nessa noite e reconheça a sua situação. Se entregue nessa noite nos braços de Jesus e deixe Ele resolver os seus problemas neste lugar. Louvado seja Deus. Versículo 14. E ao vê-los, ele disse: vão, mostra-te ao sacerdote. É o sacerdote que dava o laudo. É o sacerdote que conferia. Deixa eu ver. Sua pele está branca, está contaminada. Sua pele está vermelha, está contaminada. Vou fazer mais um teste para garantir. Está contaminado. A partir de agora sua vida mudou. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Mas a Bíblia diz que estes homens verificavam o mal na vida daquela pessoa. Mas estes homens também eram os homens que avaliavam a vida daquela pessoa. Ao avaliar a vida daquela pessoa, aqueles homens que davam a palavra final: a partir de hoje você está livre, a partir de hoje você está curado, a partir de hoje. Aqueles homens tinham autoridade para avaliar se aquelas pessoas estavam sãs ou doentes, manchadas ou não, contaminadas ou não. Aqueles homens tinham autoridade. O sacerdote tem autoridade de avaliar a sua vida e decidir como está a sua circunstância. Tem gente que se decide por si própria. Tem gente que se decide por si próprio. Está doente, está manchado, está contaminado, está cheio de problemas, cheio de doenças, cheio de pecado, está cheio de contaminação, está contaminando outras pessoas. Mas ele mesmo faz uma avaliação de si mesmo e acha: não, eu vou hoje, amanhã eu não vou. Eu sirvo hoje, amanhã eu não sirvo. Hoje eu adoro, amanhã eu não adoro. Ele se autoavalia. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: existe alguém que tem autoridade para te avaliar, para ver qual é a sua circunstância, para ver qual é o seu jeito, qual é a sua maneira. Você tem que ir ao encontro do sacerdote para que ele possa avaliar a sua circunstância. Não se julgue a si mesmo, não se avalie a si mesmo. Respeite a autoridade que Deus colocou na vida de um sacerdote. Respeite a unção e a autoridade que Deus colocou na vida daquele que está diante da sua alma, ou que vai apresentar a sua alma. Respeite a autoridade. E Jesus respeitava a autoridade. Jesus disse para eles: olha, vão ao sacerdote, todos contaminados, todos doentes, mas a palavra para você é essa: vai ao sacerdote, deixe eles ver você. E ali eles foram em cima da palavra, em cima da palavra de Jesus. Deus está dizendo para você nessa noite: ande por cima da palavra, na palavra, de acordo com a palavra. Qual é a palavra que Jesus está falando para você nessa noite? Analise essa palavra.
E enquanto eles iam, no meio do caminho, um deles olhou para si, no meio do caminho, e voltou. Os 10 continuaram andando, os 9 andando, os 9 continuaram procedendo para frente. Talvez foram curados também, mas continuaram no seu caminho. Mas este homem, ele estava firme por dentro. Seu coração estava firme, sua alma estava firme. E na hora que ele olhou e viu, olha, estou curado, voltou para trás ao encontro de Jesus. Volte para trás nessa noite. Volte para trás nessa noite. Volte do lugar de onde você saiu. Volte para o lugar de onde você começou. Volte para trás, recomeça de novo. Avalie a sua vida e recomeça de novo. Este homem voltou para trás. Voltou diante de Jesus. Chegou diante de Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Ele percebeu a sua cura. Tem gente que não percebe nada. Tem gente que não percebe o que Jesus faz por ele. Tem gente que não percebe o que Jesus fez pela sua família. Tem gente que não percebe o que Jesus faz no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Tem gente que não percebe as portas abertas. Tem gente que não percebe a mão de Deus conduzindo a sua vida. Tem gente que não percebe nada, já não está sentindo e nem percebendo nada. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, através da sua palavra, este homem percebeu, e quando ele percebeu, ele voltou. Tem gente que está ocupado, tem gente que está distraído, tem gente que está disperso, tem gente que não está, como aqueles 9, eles estão dispersos, distraídos, só indo para lá, não percebe o que Jesus faz. Eu te digo nessa noite, grandes coisas Jesus já fez por você, grandes coisas Jesus já te atuou na sua vida. Pare de reclamar e comece a clamar e a enxergar o que Jesus tem feito na sua vida. Deus tem feito grandes coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles clamaram em alta voz, e eles reconheceu, e ele foi grato a Deus. Tem gente que é ingrato, aquele homem foi grato. Tem gente que não está firme, tem gente que precisa estar firme. Este homem estava firme. 9 pessoas eram ingratas, 9 não voltaram. Cadê os outros 9? Não eram 10? Só vejo um. Cadê os outros? Cadê os outros? E eu vejo a igreja com os bancos vazios. Muitas das vezes eu falo: cadê os outros? Cadê os que sentavam aqui? Cadê? Os que sentavam do lado do Carlinhos? Cadê? Do lado da Netinha, da irmã Vanil, da irmã Maria? Cadê os que sentavam ali? Cadê? Do lado da Luana? Cadê os que sentavam ali do lado da irmã Elisângela? Do lado do irmão Roberto? Do lado da irmã? Cadê? Da irmã Marileide também. Cadê os irmãos que sentavam do lado dela? Cadê os irmãos que sentavam do lado da Sara? Do Ailton? Cadê os irmãos? Eu já fico pensando nisso. E Jesus naquele dia, não eram 10? Cadê os outros 9? Jesus está perguntando: cadê os outros? Cadê os outros que eu não vejo? Cadê os outros que não estão aqui? Aonde eles estão nesse momento? O que estão fazendo nesse momento? Cadê a gratidão pelo que eu fiz na vida deles? Cadê a gratidão pelo que eu fiz na vida deles? Esta era a pergunta que ele estava fazendo para aquele homem. Cadê a gratidão pelo que eu realizei também na vida deles? Não vieram agradecer. Nós só temos 8 cultos no mês. São 30 dias no mês. Nós só temos 8. 4 quinta-feiras e 4 domingos. 4 quinta-feiras e 4 domingos. E mesmo assim ainda os bancos estão vazios. Cadê eles? Aonde estão? Aonde estão eles? Eu penso assim: Jesus pensa e ainda perguntou para eles: aonde estão os outros 9? O que eles estão fazendo agora? Não é possível. Na situação que eles estavam, do jeito que eu deixei, da maneira
estão? O que eles estão fazendo? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo nessa noite. Mas eles prostraram. Ele prostrou e adorou ali Jesus. E só ele era samaritano. Ele era samaritano. Não dava bem com os judeus não davam bem com eles, mas ele estava ali. A lepra distanciava eles 400 metros de Jesus. Mas aquele homem, quando foi curado, aquilo fez ele se aproximar de Jesus. E eu digo para você nessa noite, quando você for curado, você pode ter certeza que você vai aproximar de Jesus. Muitos que não estão aqui nessa noite é porque estão doentes, estão contaminados, muitos estão trabalhando e tudo mais. Isso aí a gente entende. Mas eu estou falando é dos outros que não estão trabalhando, dos outros que estão aí com o pé para cima da cadeira. É desses que eu estou falando nessa noite. É desses que a palavra do Senhor está falando nessa noite. Eles estão distantes porque estão contaminados. Você está aqui porque você está limpo pelo sangue de Jesus. Você está aqui porque você está limpo pelo sangue de Jesus. Aquele homem adorou Jesus sinceramente. Aquele homem adorou Jesus verdadeiramente. Aquele homem, ele foi abençoado por Jesus de todas as formas. E Jesus disse para ele: olha, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que a sua recompensa, ou que há recompensa para aqueles que o buscam. Há recompensa para aqueles que o buscam. Aqueles homens buscaram ao Senhor e houve recompensa para eles. Há recompensa para você. Aqueles que não estão aqui estão doentes, mas você que está aqui e clamou ao Senhor nessa noite, mostrou para o Senhor a sua necessidade, a Bíblia diz para você que há recompensa para aqueles que a Ele buscam. Há recompensa. Fique de pé nessa noite. Nós vamos estar orando para você. Há recompensa para você nessa noite. Você toma posse dessa recompensa? Fala com Deus: eu tomo posse, Jesus. Aquele que está precisando, irmão, ele fala em alta voz. Aquele que está precisando, ele clama. Aquele que está precisando, ele suplica, ele pede. Ele não tem vergonha de quem está do lado do outro. Eu dou glória a Deus quando eu estou ali alto. Eu glorifico a Deus quando eu estou ali alto. Eu não tenho vergonha se você gosta ou não gosta, se você acha que eu sou isso ou aquilo. Mas eu digo para você nessa noite: há recompensa para aqueles que os buscam. Busca o Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico, te exalto, te engrandeço por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Eu entrego esta igreja nas mãos do Senhor. Eu entrego os teus filhos que te buscam nessa noite. Eu creio pela fé que há recompensa para aqueles que te buscam. Aqueles 10 leprosos buscaram e receberam. O cego Bartimeu buscou e recebeu. Jeremias diz: buscai, e nós estamos buscando o Senhor, e crendo que iremos receber nessa noite a nossa bênção e a nossa vitória, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua caminhada, abençoando a sua jornada, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando os seus, abençoando o seu trabalho, o trabalho das suas mãos. Que o mal caia por terra, que o nome de Jesus seja engrandecido, que o nome de Jesus seja glorificado, que o nome de Jesus esteja continuamente sobre a sua vida e sobre a sua boca. Que você continue fazendo menção do nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito continue reinando na minha vida, na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. 9:1
Vão em paz, vão em segurança, em nome de Jesus.